Pode começar. Bem, boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Dulce, muito obrigado, Inspirar, por estar me concedendo esse espaço, nesse horário. Obrigado para todo mundo que está assistindo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre sexualidade, mas tirando o foco um pouquinho só naquela parte mais muscular, mais física que a gente conhece, e tentar entrar um pouquinho na mente, na sexualidade, mais no âmbito mais interno da pessoa e não só do corpo físico. Bem, um pouquinho sobre mim. Eu me formei em fisioterapia na Unesp em 2015, terminei o mestrado em 2018, comecei o doutorado em 2019, comecei a pós aqui em fisioterapia pélvica no ano de 2020, tenho uma formação complementar em sexualidade, erotismo e cultura pela Unesp, e tenho uma formação complementar também em Política Nacional de Saúde Integral da comunidade LGBT pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, já faz um tempinho que eu vejo, que eu estudo, que eu leio sobre sexualidade. Bem, então, só para a gente compreender um pouquinho a sexualidade, e essa foto eu coloquei de propósito, por quê? Porque a gente acha que sexualidade é uma coisa rígida, estática, que a gente nasce assim e a gente morre desse jeito, tá? Que o ser ali é daquele jeito, nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. O outro é daquele jeito, nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. E que a gente nunca vai mudar na nossa vida inteira. E não, a gente muda sim com o tempo. E a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Então, para começar a nossa conversa, o que a ciência sempre tenta fazer? A ciência sempre tenta pegar as pessoas e colocar dentro de caixas, né? Por exemplo, dentro da fisioterapia pélvica, que tem quem tem dor sexual, quem não tem, quem tem perda de urina, quem não tem. Então, sempre está tentando colocar em caixas. Na sexualidade não seria diferente. Só que o que acontece? Quanto mais a gente tenta entender o ser humano, mais a gente vê que essas caixas não são tão legais assim. Então, para a questão da sexualidade, a gente está tentando, ao mesmo tempo que a ciência tenta entender melhor o ser humano e tenta rotular mais o ser humano, tenta colocar ele mais em caixas, o que acontece? Tem um movimento contrário que quer tirar essa visão de que não existem caixas. Então, primeiro de tudo, essa ciência, esse estudo da sexualidade é muito recente, muito, muito, muito recente. A cada dia está crescendo cada vez mais, e vocês vão ver ao longo da apresentação o quanto que está crescendo isso, tá? Na teoria, no que eu vou explicar, é uma coisa, na prática, quando a gente conversa com a pessoa, é outra totalmente diferente. E também tem uma mistura de conhecimentos passados com conhecimento atual. E isso complica e muito, e a gente vai estar conversando sobre cada um desses aspectos. Bem, então, como que seria a sexualidade para alguém que tem uma mente fechada? É algo, né, bem dividido. Existem 2 tipos de sexualidade, 3 tipos assim, no máximo. Só que quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai vendo, vai lendo, a gente vai vendo que a sexualidade não é esse universozinho pequenininho que todo mundo acredita ser, tá? Então, quanto mais aberta a sua mente for, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você entende que a sexualidade é ampla, tá? E, para falar a verdade, isso é quem tem uma mente muito aberta acha que é a sexualidade. Só que, na verdade, a sexualidade, ela é assim. Ela é esse misto de cores, que na verdade pode ser uma cor e pode ser outra, podem ser as duas ao mesmo tempo, pode ser um monte de coisa junto e misturada. Então a sexualidade, ela é viva, tá? O ser humano é vivo.
Então, hoje você pode... Eu gosto muito de comparar a sexualidade com gosto de comida, por exemplo. Hoje você pode estar preferindo chocolate. Amanhã você já quer um churrasco. Então, a gente é vivo e a sexualidade muda com a gente também. Então, tudo isso acontece de forma viva, mutável e constante. Mais para frente a gente vai ver que pode não ser tão mutável assim ou pode ser completamente mutável. A gente vai conversar sobre. Bem, então, afinal, o que é sexualidade? Sexualidade é uma necessidade básica e o ser humano é a única criatura no planeta Terra que possui a sexualidade, tá? Sem a sexualidade, a gente não consegue viver, porque a sexualidade que a gente recebe, dá e compreende o que é afeto, o que é prazer, o que é carinho, como que a gente gosta de gesticular, de receber também gestos, como a gente gosta de se comunicar, como que a gente gosta de tocar e ser tocado, como que a gente gosta de intimidade, a gente faz reflexões a partir dela também, a gente aprende com ela, a gente tem, né, aprende valores morais com ela também, tomadas de decisões, a relação, o ato sexual também a partir dela. Então, tudo, eu diria que tudo é guiado através da sexualidade. E como eu disse, a sexualidade é única no ser humano. Nós somos únicos. Ela é a energia que nos faz buscar prazer em todas as áreas da nossa vida. E o que é prazer? Prazer é aquela sensação agradável, é aquela emoção gostosa, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que nos dá é, aquele exercício harmonioso das atividades vitais. É tudo aquilo que dá aquela sensação gostosa, tá? Só que, por exemplo, atividade física é algo que dá prazer, mas é algo que nos tira da zona de conforto. Então, a gente tem que entender também que o que nos pode tirar da zona de conforto também pode nos dar prazer, tá? E eu dividiria a sexualidade em vários aspectos: o aspecto físico, o aspecto social, o psicológico, o afetivo, o sexual, entre vários outros. Por exemplo, o espiritual. Eu vou estar explicando mais para frente. Então, por exemplo, praticar atividade física, a primeira foto lá, é algo que nos dá prazer, então faz parte da sexualidade. Então, eu colocaria como sexualidade física. Se maquiar, se produzir, fazer a barba, tá? Se arrumar, também é uma sexualidade física. Caminhar com o seu cachorro, cuidar do seu gatinho, trabalhar, cuidar do seu filho, tudo isso faz parte da sexualidade. E podem ver que eu não falei absolutamente nada de sexo, ainda, pelo menos. Por quê? Porque sexualidade a gente liga muito ao sexo. Mas não, sexualidade é tudo que nos faz buscar coisas que nos fazem bem. Então, fazer atividade física, se arrumar ou ficar totalmente esculhambado em casa, cuidar do cachorro, trabalhar ou não trabalhar, cuidar do filho ou cuidar de um sobrinho ou não cuidar de criança nenhuma, o que nos dá prazer é sexualidade, tá? A sexualidade é a forma como cada pessoa recebe, percebe e se relaciona com outras. Sexualidade também é ter uma conversa agradável, né, com os colegas da turma, como eu coloquei na foto aqui. Também é a forma como a gente ama e também é a forma como a gente se relaciona sexualmente com outra pessoa ou com outras pessoas. Então, o que é sexualidade? É afeto, prazer, carinho, gesto, comunicação. Pode ser o sexo também, reflexões, aprendizado, tudo que eu já falei. E o que é o sexo? Né? Porque são duas coisas diferentes, mas o sexo está dentro da sexualidade. O sexo, quando a gente fala, pode ser o órgão genital, né? O órgão sexual. A gente pode estar falando da divisão de masculino e feminino. E pode ser a relação sexual em si. Então, como eu já disse, a sexualidade pode estar dividida em física, social, psicológica, afetiva e sexual. Então, por exemplo, cuidar de si seria uma sexualidade mais física. Conversar com os amigos seria uma sexualidade mais social. Cuidar da sua saúde mental seria uma sexualidade mais psicológica. Amar seria uma sexualidade mais afetiva. E ter relações sexuais seria uma sexualidade mais sexual.
tá? E ir à missa, ter uma religião, ter uma espiritualidade, se te dá prazer, é a sexualidade mais espiritual. Então, eu dividiria em todos esses aspectos, tá? Porque a sexualidade está presente em tudo. Tanto que, quando alguém chega com alguma disfunção sexual na nossa clínica, no nosso consultório, o que acontece? Pode perceber que essa pessoa também está com alguma outra coisinha desajustada. Pode perceber que ela perdeu algum tesão em alguma outra parte também, seja no relacionamento, seja na saúde mental. Desestabilizou um, pode ter certeza que está desestabilizando o outro também. Bem, sempre que eu colocar essa foto das caixinhas, tenho certeza que eu estou terminando um assunto, mas estou começando outro que também envolve sexualidade. Então, como que acontece o desenvolvimento da sexualidade no ser humano? Como que a sexualidade começa? A sexualidade começa antes do nascimento. Quando a pessoa percebe que está grávida, ela já pensa como que vai ser o filho, já quer saber o sexo, já está pensando, nossa, como que vai ser o casamento dela ou dele, nossa, vai fazer faculdade, ai, vou pôr na escolinha de futebol, de balé. A gente já joga na criança a sexualidade. Então, a nossa sexualidade começa primeiro com a sociedade que está jogando em cima da gente papéis a serem feitos, a serem tomados. Então, a sexualidade começa antes do nascimento. Daí, depois do nascimento, começa, né, o que a nossa cultura faz bastante, que é, brinquedo de menino, brinquedo de menina, rosa e azul. Isso não é legal de menino fazer. Isso é legal de menina fazer. Então, depois do nascimento, a sociedade vai estar jogando em cima de nós responsabilidades, né, papéis que muitas vezes não nos são agradáveis, tá? Então, menino pode e deve brincar de boneca, e menina deve e pode brincar de carrinho, de boneco, de super-homem, de super-heróis, tá? Bem, do 0 aos 2 anos, na primeira infância, primeiro de tudo, os sentimentos, tá, nos homens, eles são aflorados, tá? Vamos pensar uma criancinha. Então, a raiva, a tristeza, tudo isso é aflorado, mas quando a criança homem, tá, ela sente mais raiva, a gente deixa que ela sinta. Mas quando o garoto tá chorando, percebam que a gente tenta distrair. Já na menina é o oposto. Quando ela sente raiva, a gente tenta bloquear, a gente tenta tirar o foco disso, mas quando é choro, a gente tenta conversar com ela. Mas por que a gente não faz isso com os dois? Por que a gente não conversa sobre tudo, sobre todos os sentimentos? Porque a nossa sociedade tem esse padrão de que homem pode sentir raiva, mulher não. Mulher pode sentir tristeza, pode ser emotiva, o homem não. Então, na primeira infância, a gente estimula muito essa questão de sexualidade né, em todos os seres humanos. Na segunda infância, dos 3 aos 6 anos, a criança pode começar a desenvolver um complexo de Édipo, que é quando o garoto se apaixona pela mãe e vê o pai como um rival, ou o complexo de Electra, que é quando a filha se apaixona pelo pai e vê a mãe como rival. Tá? Então, pode perceber que tem vários vídeos de criancinha, quando a mãe vai segurar na mão do pai, e daí vem a garota, tira a mão da mãe e tenta segurar na mão do pai. Então, isso acaba acontecendo. Tá? E é nessa faixa etária que o conceito de bater em uma pessoa é errado, então bater em todo mundo é errado. É feio mostrar sentimento para uma pessoa, então é feio mostrar para todo mundo. Então é nessa idade que as crianças começam a esconder os sentimentos, tá? E daí é nessa idade também que ele começa a fingir, a criança começa a fingir para conquistar. Então ela chora para conquistar alguma coisa, ela tem o controle disso, tá? Bem, sexualidade na infância. Não tem o desejo do sexo, do ato sexual. Ela quer dar e receber carinho. É nessa idade que ela está descobrindo como dar e receber carinho. E também como se relacionar com as outras pessoas. Já na adolescência e na idade adulta, tem intenções sexuais, né? Também, né, pode ter ou não a forma, né, descobre como gosta também de se relacionar com outras pessoas, como gosta de dar e receber carinho. E também
né? No adolescente e no adulto, é quase tudo da criança, só que envolve o sexo. E muita gente acha que na criança não pode ter, não tem educação sexual. A nossa cultura acha que educação sexual é ensinar sexo. Não, educação sexual é ensinar a sexualidade, ensinar emoções, sentimentos, carinho, afeto, amor, é tudo isso junto e misturado, tá? Na terceira infância, dos 7 aos 10 anos, tá? A criança vai estar ali sentindo como que ela quer ser aceita naquele âmbito social, qual que é o status quo, tá? Ela quer ser o melhor, ela quer se mostrar o melhor. E é aí que a orientação sexual, e mais para frente a gente vai ver o que é, começa a se desenvolver. A pré-adolescência é um período virtual, ela não existe no papel, mas a gente adora falar nela. Então, ela é um período que pega o final da infância e o começo da adolescência. Então, vai dos 9 aos 13 anos. Então, daí acaba mudando. É o período onde a criança não quer ser vista. Ela fica... Ou ela quer ser vista. Então, ela fica ou introvertida ou ela fica extrovertida. Ela começa a ter as mudanças de corpo, tá? Seios começam a crescer, barba começa a crescer, o quadril se alarga nas pessoas com vulva, né? Nas pessoas com vagina. A voz muda, então tudo vai acabar mudando. E é ruim ser o primeiro e é ruim ser o último. É legal ser ali, tá ali junto com a galera. As mudanças são legais ali junto com todo mundo. E a vida psicofísica, psicológica e física vai ficar totalmente conturbada, porque o hormônio começa a acontecer, a primeira menstruação começa a acontecer, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, os desejos começam a aparecer, ela começa a se apaixonar, e é uma loucura porque ela não entende nada disso, tá? E na adolescência, que vai dos 10 aos 24 anos, o que acontece? As maiores adaptações do corpo, tá? Acontece o início da vida sexual, uma maior explosão de hormônios, tá? E as primeiras relações amorosas. Então, daí a gente passa para a vida adulta, que é a partir dos 24 anos. Todo mundo achava que era os 18, né? Os 16, não, 24 hoje em dia. O que acontece? A gente foca muito no trabalho, a gente quer ter uma vida mais estável, quer ter uma estabilidade, então quer encontrar outra pessoa, quer começar uma família, gestação, ter filhos, tá? A gente começa a pensar nisso. E também a gente começa a pensar também sobre ficar sozinho. Será que a gente quer isso? Tá? E no envelhecimento, como é que funciona? A partir dos 50, 60 anos, tá? 50 anos mais ou menos biologicamente, 60 anos socialmente e politicamente, tá? A saúde vai ficando frágil. Então, vai tendo dor, pode gerar um quadro depressivo, tá? Um quadro de demência. Tem o maior uso de medicamento, então esses medicamentos podem estar influenciando ali na vontade sexual, na libido. As preocupações com solidão aumentam, tá? Então, meus filhos não estão mais próximos como estavam. E se o meu parceiro ou a minha parceira morrer? E se eu morrer, como é que vão ficar meus filhos? E a sexualidade muda, porque a sexualidade muda o tempo todo, tá? Então, da infância para a adolescência mudou, da adolescência para a idade adulta mudou, da idade adulta para o envelhecimento também muda. Então, o processo de dor, disfunção erétil, perda de sensibilidade, perda de lubrificação, tudo isso acontecendo junto e misturado, o que acontece? O sexo vai mudar também. Então, o sexo começa a perder aquele sentido de penetração e começa a ter um sentido mais afetivo, tá? De uma troca de energia, de companheirismo. Então, agora a gente vai para um outro aspecto da sexualidade, tá? Que agora a gente vai ver os vários subgrupos, os vários aspectos dentro da sexualidade. Que a gente vai ver agora formas de atração sexual, sexo biológico, gênero, expressões artísticas e orientação sexual. Então vamos lá. Vamos esquecer tudo que a gente viu e agora a gente vai começar um novo assunto, tá bom? Então vamos lá. Atrações sexuais. A atração sexual, sempre que a gente fala de atração sexual, gente, não é só atração física do corpo. É uma atração afetivo, emocional, por quem que você se apaixona.
E junto dela pode vir uma atração sexual também, tá? Em algumas pessoas, em muitas pessoas, na grande maioria, as duas vêm juntas, mas elas podem vir separadas. Por exemplo, eu sou gay. Eu posso achar uma mulher muito bonita, muito maravilhosa, querer transar com ela, mas eu não me apaixono por ela, tá? Então, o que acontece? Eu continuo sendo gay, eu deixo de ser gay, a gente vai conversar mais pra frente, é só para plantar sementinha na cabeça de vocês. Mas só para a gente entender que a atração sexual podem ser duas: a afetivo, por quem você se apaixona, e a sexual. Em muitas pessoas elas vêm juntas, em algumas elas podem vir separadas. Bem, existem pessoas alossexuais e existem pessoas assexuais. Qual que é a diferença? A pessoa alossexual é qualquer pessoa que não seja de certo grau assexual. Então, ela é uma pessoa que tem interesse sexual, que quer manter um relacionamento íntimo, afetivo com outra pessoa. Então, o que é o assexual? É o oposto. É qualquer pessoa que tem o desejo sexual e também a capacidade, tá? A atração sexual, a capacidade de sentir desejo, sentir libido, sentir vontade de transar e também se apaixonar por outra pessoa diminuído. Então, a pessoa assexual é uma pessoa que tem o desejo sexual diminuído ou completamente ausente, tá? E só para a gente focar, um ponto muito importante, essa pessoa nasce desse jeito, tá? Não é que, eu tomei antidepressivo e daí... Não, você está no momento de baixa libido. Asexual é outra coisa, tá? Para a gente falar, então, que o assexual, ele é assexual, mas será que ele tem uma disfunção? Não, ele é desse jeito. Por quê? Porque quando não existe um interesse pelo sexo, e isso não afeta o indivíduo, quer dizer, nos casos dos assexuais, o que acontece? Não tem por que falar que isso é uma disfunção. A gente tem, por exemplo, vamos pensar que eu sou assexual. É claro que eu vou sofrer, porque não é uma coisa que todo mundo é uma coisa mais difícil. Então eu vou sofrer por causa de um autopreconceito, tá? Da situação. Mas não que aquilo vá causar uma dor, um desconforto e etc. Então, não é uma disfunção sexual. Então, os assexuais, eles têm uma libido, só que ela é focada em outros aspectos da vida. O trabalho, o cuidar da família, qualquer outro lugar que não seja talvez uma relação sexual, tá? E a ideia da sexualidade, ela está relacionada à ausência de uma relação sexual, mas também pode ser de uma orientação sexual. A gente vai estar falando mais para frente sobre, tá bom? Qual que é a diferença de assexual e assexuado? Assexuado é algo que não tem sexualidade, tá? Então, o que acontece? Existe algum ser humano que não busca prazer? Existe alguém que não busca ter, sabe, esse momento de felicidade? Felicidade também é prazer. Então, tem algum ser humano que, né, não busca ser feliz? Não. Então, todos nós somos sexuais. Só que a gente é alossexual ou a gente é assexual, tá? Então, ninguém é assexuado. Assexuado é forma de reprodução de bactérias, de micro-organismos, etc. Tá bom? Então, seres humanos nunca vão ser assexuados, vão ser assexuais. Dentro da assexualidade, a gente vai ter, por exemplo, o demissexual, que é alguém que só consegue sentir vontade sexual de querer transar com aquela pessoa depois de se apaixonar por ela, depois de um vínculo afetivo com ela, tá? O Grey A também faz parte, tá, da sexualidade. E é uma pessoa que tem atração sexual, só que mais rara ou em baixa frequência, tá? Que é diferente do demissexual. E também tem o assexual fluídico, tá? Que ele pode ser uma hora demissexual, uma hora Grey A, então ele vai caminhar, tá? Nesses dois. Nossa, mas que confuso. É um pouquinho confuso, tá? Mas vamos entender assim. A pessoa assexual, ela é uma pessoa que tem vontade de transar diminuída,
ou ela não se apaixona por outras pessoas. Mas ela pode continuar se masturbando, ela pode transar, tá? Nada impede ela só talvez não vá ter a vontade, tá? Cada indivíduo tem uma natureza diferente. E ninguém aí é doente, é disfuncional, tá? Então, os assexuais, assim como eu sou alossexual, eu tenho vontade de transar, eu tenho uma orientação sexual, como eu sou normal, assexuais também são. O que é o alonorma? É uma ideia que a nossa sociedade põe de que os indivíduos só terão uma vida adulta normal e só serão respeitados quando eles tiverem interesse sexual. E a gente tem que combater esse tipo de ideia. Por quê? Porque se a outra pessoa não tem desejo sexual e para ela tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então a gente não precisa ficar assim, nossa, tal pessoa não tem desejo sexual, ela é doente, ela precisa de tratamento, nossa. Não, vamos investigar, vamos saber, tá? Vamos conversar com essa pessoa. Ela sempre foi assim? Ela está se mostrando assim agora? Então, nós, como fisioterapeutas, devemos focar muito nisso, tá bom? Agora, vamos esquecer levemente isso e vamos entrar no sexo biológico. O que é o sexo biológico? O sexo biológico é basicamente o pênis ou a vulva. É o órgão genital que a gente nasceu, tá? E tem pessoas que, né, têm uma má formação ou têm os dois órgãos juntos. Antigamente, a gente chamava de hermafroditas ou pseudo-hermafroditas. Hoje a gente chama de intersexos, tá? Esse intersexo é um termo muito amplo e ainda está em construção, assim como tudo que eu vou falar para vocês, tá? Tudo está em construção. E daí o que o intersexo fala? Tá? São pessoas que nascem com características fenotípicas ou genotípicas, quer dizer, com as características anatômicas ou cromossômicas dos dois sexos, tá? Então, elas não podem ser definidas nem como masculinas nem como femininas. Então, o que acontece? Antigamente, a gente via qual que era o cromossomo dessa pessoa e a gente já fazia a cirurgia para a correção genital. Hoje em dia, a gente não está mais fazendo isso. A gente espera uma maioridade, tá? Nem que a gente entre com inibidores de hormônios. E daí, o que acontece? Essa pessoa tem um momento maior para se decidir, ok? Para se descobrir. Não é se decidir, é se descobrir. Saber o que realmente, né, ela sente. Ela é homem? Ela é mulher? E daí a gente vai ver também que ela pode ser os dois, ela pode ser nenhum dos dois. Calma, não pira, que daqui a pouquinho eu vou estar comentando sobre. O intersexual, então, os intersexos, eles vão ter, tá, um órgão genital ambíguo, tá? Mútuo, ó, aqui é uma formação de um pênis e aqui embaixo a da vulva. Aqui seria um pênis com um saco escrotal, mas na hora de fechar aqui, porque essa é uma das últimas estruturas a se fechar, tá? O que acontece? Teve uma má formação, então o pênis não se desenvolveu, tá? A ráfia aqui, que é esse tecido, essa junçãozinha de tecidos, tá aqui presente, então é uma má formação. Então eles são considerados intersexos. Agora a gente vai sair de sexo biológico e a gente vai entrar em gênero. Alguém tem alguma dúvida? Eu não estou conseguindo ver a tela aqui. Tá tudo certo? Qualquer coisa, vocês abrem a câmera, pergunta, tá? Que eu vou estar dando uma olhada. Então, vamos lá. Vamos falar de gênero agora. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a nossa sociedade, ela é binária, ok? Então, o que isso quer dizer? Que a gente foca nos dois polos, masculino e feminino. Homem, mulher. Quando a gente foca nos dois, tudo que está no meio se torna doença, se torna diferente, se torna patologias. Então a gente tem que destruir essa visão de que patologia, de que tudo que está no meio, tudo que é diferente é patologia, tá? A nossa cultura, ela é assim. Mas a gente tem que expandir nossa mente. Então, a partir de agora, a partir desse slide, esqueçam tudo o que vocês aprenderam sobre
e vamos caminhar nessa jornada juntos, tá? O que é gênero? Gênero é uma experiência interna individual. Cada um vai ter uma experiência diferente, tá? Que pode ou não corresponder ao órgão, tá? Sexual que a pessoa nasceu, tá? Então, a pessoa nasceu com pênis, ela pode ou não se sentir homem. A pessoa nasceu com vulva, ela pode ou não se sentir mulher, ok? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre identidade de gênero, que é como a pessoa se sente. Ela se sente homem, ela se sente mulher, ela se sente os dois, ela não se sente nenhum. Ou também expressão de gênero, como que essa pessoa se veste, como ela se comporta, como ela gesticula, como que funciona tudo isso, tá? Então, gênero é tudo isso junto e misturado. É como é o corpo dessa pessoa, como ela se sente, como é a vestimenta, como ela se veste, como ela se expressa, como são os maneirismos dessa pessoa. Então, ó, a Lê, que gosta muito do Christian Grey, tá? O que que acontece? Como a gente sabe o gênero do outro? Vulgarmente falando, a gente observa, tá? Parece homem. Na dúvida, gente, sempre usem a linguagem mais neutra possível, tá? Como você está? Não como a senhora está. No português tem muito disso. Como a senhora? Como o senhor está? Como você está? Vai no neutro. Tenta ir no neutro, tá? A gente não precisa ver se tem pinto ou se tem vulva para falar, olha, homem é mulher. A gente não faz isso. Olha, abaixa essa calça para ver se eu te chamo de senhor ou de senhora. Não, não funciona assim, tá? Então, como que eu vou saber o gênero do outro? Observando. Em última instância, talvez perguntando, tá? O que é expressão de gênero, então? Como que essa pessoa se apresenta para você? De uma forma mais masculina, de uma forma mais feminina ou andrógeno, meio misturado, tá? Então, através da aparência, a gente não pode julgar, a gente não pode denominar o outro se é homem ou mulher, tá? E outra pergunta mais importante, por que a gente vai ficar falando se é homem, se é mulher, se não é, se é? O que isso vai mudar na nossa vida? Claro, nós como profissionais da saúde, estamos na frente de um paciente na anamnese, a gente pergunta nome, idade, gênero, orientação sexual, porque isso pode ser importante, pelo menos para nós, na fisioterapia pélvica, tá? Na ortopedia, na traumato, etc. Outra coisa, tá? Eles que lutem. Para a nossa área, talvez seja importante, ok? Então, se for necessário, pergunta, ok? E, novamente, a gente não precisa ver o órgão genital da pessoa e as roupas muitas vezes mentem, tá? Então, o gênero é uma construção social. A gente sabe muito bem o que é homem e o que é mulher. E quando foge disso, a gente se perde, tá? Então, é uma construção social, muitas vezes ligada ao órgão genital daquela pessoa, tá? E isso não é viável, não ajuda, não adianta mais. Por quê? Porque mesmo com órgão, por exemplo, vamos pensar nas pessoas intersexas, nasceu com pênis, mas dentro dos testículos tem ovário. E aí, essa pessoa é o quê? É homem, é mulher? É isso que a gente chama de pseudohermafroditismo, tá? Quando o órgão externo é uma coisa, mas o interno é outra. Ou possui uma vulva, mas lá dentro, ao invés de ovário, é testículo. E aí, é homem, é mulher, é o quê? Pseudohermafrodita. A pessoa não sabe se é homem, se é mulher. Então, essa visão de que sexo biológico guia o gênero caiu por terra só nesse comentário que eu acabei de fazer, tá bom? Então, vamos começar a pensar o que é ser homem e o que é ser mulher? Vamos? Bem, será que ser mulher é usar roupa grande, com aquele espartilho, com chapéus maravilhosos, aquela roupa toda quente? Ah, não, isso é ser mulher em 1700, 1800, 1600. Será que ser mulher é usar kimono com leques? Ah, não, isso era no Japão lá antigamente. Será que ser mulher é usar, sabe, aqueles véus, pedras, se pintar? Ah, não, isso é ser mulher na Índia. Poxa,
Será que ser mulher é usar burca? Não, isso é no Oriente Médio, tá? Nas religiões árabes, tá? Então isso é ser mulher para esse povo. Será que ser mulher é ficar peladona em fevereiro, março? Não, porque isso é no Brasil. O que é ser mulher? Em cada povo tem uma visão de ser mulher diferente. O que é ser mulher? Ser mulher é se sentir mulher. Muitas vezes a pessoa nasce com pênis, mas se sente mulher. Como que você vai falar que essa pessoa não é mulher? Como que a gente vai falar o que é ou não ser mulher? Na nossa turma aqui, existem, eu não lembro quantas mulheres a gente tem na turma, mas vários tipos de mulheres, cada uma diferente uma da outra, cada uma com uma expressão de gênero, se veste, gesticula diferente. O que é ser mulher? Então, gênero é como a pessoa se sente. E o que é ser homem? Ser homem é usar meia calça, roupas compridas, andar com um cajado na mão, usar peruca, maquiagem. Ai, não, isso é ser homem na França em 1700. Ser homem é usar largador, tá? Labial aqui embaixo, usar cocar, ficar peladão. Não, isso é ser homem em tribos indígenas. Ser homem é usar véu, se vestir com roupas, né, diferentes. Ai, não, isso é ser homem lá no, nas culturas árabes. Tá, então isso também não é ser homem. Não pra gente, é para eles, mas não pra gente. Será que ser homem é usar roupas confortáveis, um chapéuzinho, usar o terço no pescoço? Não, isso é ser homem na cultura religiosa católica. Putz, o que é ser homem? Ser homem é ser lisinho, ser másculo, sem pelo nenhum. Não, essa era a visão de ser homem nos anos 1900, 2000. Nossa, será que ser homem é ser todo peludão, ser másculo, ser forte? Não, essa é a nova, talvez, visão de homem para a nossa cultura. O que é ser homem? O que é ser homem? Tá? Então, ser homem é como você se sente. Você se sente homem. É uma sensação interna, tá? Então, ser homem, ser mulher é uma visão, é uma sensibilidade, é um sentimento interno. Tem uma série, todas as séries que eu mostrei para vocês, tá? Sex Education, Friends, Grace and Frankie, e essa, Downton Abbey, todas elas falam de certa forma de sexualidade. Algumas mais, outras menos. Downton Abbey é maravilhosa e tem flashes de sexualidade muito interessantes. E tem uma das cenas que a Mary, que é essa que está de pé, ela corta o cabelo e deixa Chanelzinho. Fala de uma família, tá? No início dos anos do século passado, 1910, 1920, tá? E daí começou o Chanel nessa época. Daí ela cortou o cabelo dela Chanelzinho e a avó dela que está deitada, que está sentada, nossa, super teve um preconceito. Por quê? Porque quem tinha cabelo curtinho naquela época era homem. Então, se a neta dela cortou o cabelo Chanelzinho curtinho, putz, aquilo ali era ser homem. Então, nossa, o que o povo vai falar da minha neta aristocrata, burguesa, tá, que ela tá com cabelo curtinho agora, tá? Então, a gente ainda pensa nisso, né? Visão de ser mulher. Será que raspar o cabelo tem um filme na Netflix muito bom, se eu não me engano, é Felicidade por um Fio, que fala que a identidade sexual da personagem no filme é ter o cabelão. Daí ela precisou raspar. Ela deixou de ser mulher por causa disso? Será que mulheres que tiram o seio, que fazem a mastectomia, será que elas deixam de ser mulher? Será que mulheres que tiram o útero, que fazem a esterectomia, será que elas deixam de ser mulher? O que é ser mulher? É um órgão? É uma sensação? É o cabelo? São conversas profundas para a gente ter numa noite só, tá? Mas só para resumir, é como você se sente. Então, dentro da identidade de gênero, tá? Se sentir mulher, se sentir homem, nós vamos ter. Agora a gente vai começar com vários nomes, tá? Lembrando, vocês não são obrigados a decorar nada, ok? É só para a gente entender melhor as caixinhas. Lembrando, a gente vai colocar as pessoas dentro de caixinhas, mas essas caixinhas não importam tanto.
que importa é você respeitar o próximo, tá? Então, dentro da identidade de gênero, a gente vai ter o cisgênero, que é uma pessoa que se identifica internamente da mesma forma, né, compatível, a sensação interna dela é compatível, tá, com o órgão genital que ela nasceu, tá? Então, o gênero dela se identifica com o órgão genital que ela nasceu. Então, se a pessoa nasceu com pênis e se sente homem, ela é cisgênero. Se a pessoa nasceu com vulva e se sente mulher, ela é cisgênero. Transgênero é algo que transcende dessa questão do cis, tá? Então, é uma pessoa que se identifica menos ou não se identifica com o gênero que lhe foi designado no nascimento. Então, ela nasceu com pênis, a sociedade fala que ela é homem, mas ela se sente mulher. Ou ela não se sente homem. Ou ela não se sente nada. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, o que acontece é quando o órgão genital não bate com o que ela sente dentro dela. Daí ela é transgênero. Então, tá? É como a pessoa tem essa experiência interna dela. Vendo essas duas imagens aqui da direita, a gente pode ver um corpo físico feminino, só que se sente homem. Por que eu tô me maquiando? Eu não gosto de me maquiar. Por que eu tô fazendo cabelo? Por que eu tô fazendo tudo isso? Eu odeio isso. Já nesse caso, é um corpo físico masculino, só que se sente mulher. Por que eu tô fazendo barba, gente? Eu odeio barba. Por que eu não tiro tudo? Por que eu não mudo tudo? Tá? Então, tudo isso é a identidade de gênero dessa pessoa. Muita gente pensa no Tami, tá? Nasceu com um corpo físico feminino, daí não se sentia e começou a fazer mudanças, tá? Até se tornar o homem trans que ele é hoje. Lembrando, se ele se apresenta como homem, a gente trata como homem. Então, ele, o Tami, é um homem trans. Então, dentro do grupo trans, nós teremos também travestis, que são identidades de gênero diferentes do órgão genital, tá? Então, por exemplo, nasci com pênis, não me sinto homem, mas eu gosto do pênis, tá tudo certo para mim. Por mim, deixava ele lá. Quem é um bom exemplo disso é a Rogéria, tá? Faleceu em 2017, se eu não me engano. Nasceu homem, nasceu com pênis, não se sentia homem, e daí o que acontece? Ela sempre se disse travesti, tá? Então, só que ela nunca teve problema com a órgão genital dela. Ela falava, meu pênis está ali, não vou fazer a mudança, não acredito eu que não fez a mudança, e também não me importa, ela falava que não fez. Então, o que acontece? Travesti, tá? Transsexual é diferente daí do transgênero, tá? Transsexual é um trans que não gosta do órgão genital, que quer mudar o seu corpo, que começa a mudar, tá? Então, o que a gente encontra? A gente encontra transgênero, quem o órgão genital não é compatível com o que sente dentro dele. Se ele tá tudo bem com o órgão genital, tá? Então tá tudo certo. Daí, se ele usa, tá? De roupas, de apetrechos do gênero que lhe cabe, tá? Que ele sente, que é o dele, tá? Da natureza dele, ele é um travesti, tá? Lembrando que isso é tudo na teoria, na prática é tudo diferente, tá? E nós temos outros termos também, como não binários, genderqueer, agênero, gênero fluídico, tá? Então, todos esses outros termos estão tá dentro do grupo grande trans, tá? Já preciso realmente saber de tudo isso? Para conhecimento, sim. Para classificar os outros, não, tá? É interessante para a gente entender um pouquinho como que a natureza humana é ampla e maravilhosa, tá? Mas, para a gente ficar julgando, será que é cisgênero, transgênero, transexual, travesti? Não. Isso daí só a própria pessoa vai falar, tá? Se ela nunca te falar, você vai morrer na curiosidade, porque você não vai saber, tá? Então, aqui a gente tem um vídeo. Será que é transgênero? Será que é travesti? Ó, é um homem
acreditamos, né, não sabemos o órgão genital, tá? Que se maquiam, que usam perucas. Então, é travesti? É transgênero? É trans? A gente não sabe, a gente não precisa saber e tanto faz também, tá bom? Então, tanto faz, tanto fez, ok? Então, na prática, é uma coisa. Na prática, a gente pode classificar, né? Supostamente pode classificar como travesti, transgênero, transexual e etc. Na teoria, a gente pode classificar. Na prática, conversando com o paciente, você não vai ficar, então, a senhora que é trans? Não, 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 não. A gente trata como um ser humano, tá? Então, a gente volta para aquela teoria das caixas. A gente gosta de colocar todo mundo em caixinha, mas na hora de tratar o outro, trate como um ser humano. Não importa o que ele tem no meio das pernas, não importa como ele se sente, homem ou mulher. Seja respeitável, tá? Respeite o próximo. Nós temos também os não binários. Deus amado, quantos nomes? Mas vamos lá. É uma pessoa trans, mas que não se sente nem homem, nem mulher, tá? Que pode ser o agênero, dentro do grupo dos não binários, ou que transitam entre os dois, se sentir às vezes homem, às vezes mulher, que é o gênero fluídico. Nós temos outros nomes também, que é o queer, o gender queer. Só que todos esses nomes, gente, ainda estão em construção na ciência, então a gente não tem muito claro o que realmente é, tá? Quando vocês escutarem, talvez, o movimento queer é um movimento, tá, dentro da sexualidade, que fala que as pessoas podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser os dois, podem ser nenhum dos dois, assim como eu acabei de explicar, tá? Então, isso que é o movimento queer. Então, se alguém falar para você, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou queer, você pode continuar conversando com ela, tá? Perguntando como que, o que ela quer dizer com isso, tá? Ou você pode entender que ela pode se sentir mulher, pode se sentir homem, pode não se sentir nada, pode se sentir os dois, e tá tudo certo, tá bom? Na literatura, tá? Homens e mulheres trans, travestis, podem ser binários, podem ser não binários. Depende de muita coisa junto e misturada, tá? Então, como eu disse, na prática, é difícil saber. Muito difícil, tá? Só para vocês terem uma noção, se eu não me engano, é a Faculdade de Nova York. Ela falou que existem mais de 250 tipos de gênero. Como que a gente vai decorar 250 tipos de gênero? Gente, é impossível, tá? Então, tá tudo sendo criado, tá tudo sendo colocado dentro de caixinha. Daqui a pouquinho a gente vai esquecer dessas caixinhas e vai falar a respeito do ser humano como que ele é. Então, é assim que funciona, tá, gente? Só pra gente entender que já você não explicou o que é aquele nome lá e o que é aquele outro. Nem a ciência sabe o que são esses nomes. Imagina o Jean. Então, tá? Não se preocupem com os nomes. Se preocupem em tratar a pessoa bem. Então, como que isso funciona um pouquinho mais na prática? Olha aí. Homem hétero, tá? É um homem que tem pênis, que gosta do pênis dele, que se sente homem. Ele usa salto alto, usa vestido, usa saia para se vestir. Então, vamos começar a analisar o que não é legal, mas só para a gente entender melhor. Ele é um homem, tá? Porque ele se sente homem. Ele é cisgênero, porque ele se sente homem e tem um pênis, tá? Então, é compatível. Qual que é, então, a identidade de gênero dele? Homem. Orientação sexual? Não sabemos, tá? A gente não sabe por quem que ele se sente atraído. Eu vou falar isso na próxima. Mas qual que é a expressão de gênero dele? É feminina. Ele gosta de se vestir com roupas femininas. Então, ele é um homem hétero, cisgênero. Tá. Tem a orientação sexual dele ali, ó, hétero. Então, ele é um homem hétero, cisgênero, que tem a expressão de gênero, como ele se veste, igual, tá? Com roupas femininas, tá? E tem uma marca também de roupa queer, quer dizer, que independente do sexo, do gênero, tá? Lançou uma nova peça de lingerie que serve tanto para homens, que para quem tem pênis, quanto para mulheres que, né, pessoas que têm vagina, ou para homens que têm vagina, para mulheres que têm pênis, independente.
lançou peças de roupas para todo mundo, tá bom? Então é uma marca de roupa queer, independente do seu gênero, do seu órgão sexual, ela lançou esse tipo de roupa. Essas são cenas da série Glee, tá? Muito interessante, se eu não me engano, tem na Netflix ainda, tá? E daí é uma professora que nasceu mulher, tá? No comecinho da série sempre se mostrou como uma mulher, tá? Então, nasceu com vagina, nasceu com vulva, se veste como uma mulher, tá? A figura ali mais da esquerda, ok? Se sente mulher, se veste como mulher, tem o órgão genital mulher, mas não se sente mulher. E daí, ao longo da série, ela vai se tornando mais masculina até o ponto de mudar completamente a aparência física dela. Então, aqui, por enquanto, nessa primeira imagem, ela seria transgênero, tá? Porque ela só não se sente compatível com o gênero dela, não é compatível com o órgão sexual dela. E aqui ela começa a alterar tudo para ela conseguir finalmente ter o corpo que ela sempre desejou. Nesse caso, que ele sempre desejou. Porque se essa pessoa nasceu com vulva, se sente homem, ele é um homem, tá bom? E a gente tem que falar também das expressões artísticas. O que são as expressões artísticas? Independente do seu gênero, do seu órgão genital, se você se veste num personagem, você se torna uma drag queen ou um drag king, tá? Drag queen é quando é uma pessoa homem que se veste como uma mulher. Muita gente conhece a Pablo Vittar, tá? A do meio é a Gloria Groove, se eu não me engano. Essa daqui eu não vou negar que eu não sei quem é. Muitas pessoas também conhecem o Paulo Gustavo, que faz Minha Mãe é uma Peça. Também pode ser encaixado como drag queen, tá? E aqui a gente tem um drag king. É uma mulher que se veste de homem para fazer algum espetáculo, tá? Um personagem, ok? Então, na novela, quando vocês veem, tá? Tinha na Chocolate com Pimenta. Lembrei também que tinha, eu não vou lembrar o nome da personagem, mas era o Caio... Ai, eu não vou também lembrar o nome do ator. Mas era um homem que estava vestindo uma mulher, tá? E depois descobriu que ele sempre foi educado como uma mulher, sempre vestiu roupa de mulher, mas na verdade tinha um pênis. Foi uma história muito louca, muito legal no Chocolate com Pimenta. Faz a gente refletir bastante, tá? Então, é muito interessante a gente refletir com novelas, documentários, etc. Como fica tudo isso na prática? Então, aqui nós temos, ele é um ator, tá? Pornô. Por isso que eu tenho essas imagens, porque tá tudo na internet também. Então, olha esse corpo. Eu queria ter esse corpo. Então, o que acontece? Esse corpo másculo, esse corpo... Gente, é homem. Tá? Ó, se apresenta como homem, fala que é homem, então é homem. Se ele se sente homem, é homem. Só que tem vulva. Nasceu com vulva. Deixa de ser homem por causa disso? Não, porque não importa o órgão genital. Importa como a pessoa se sente, tá bom? Então, é um ator pornô, gay, tá? Homem, tá? Se a gente vai entrar nisso mais para frente, mas se ele, que é homem, mesmo independente do órgão genital, se ele, que é homem, se sente atraído por homem, ele é gay. Se sente atraído por mulher, é, é, é hétero, tá? Então, tá tudo certo, ok? Então, tira o foco do órgão genital. Olha como a pessoa se sente, ok? Aqui é uma mulher trans, tá? Nasceu com pênis, mas é uma mulher, tá? No outro caso, é um homem trans. Nesse caso aqui é uma mulher trans. Muito bem, a gente terminou gênero. Difícil, confuso, louco,
Já tem muita informação, eu quero desmaiar aqui de tanta informação. Acho que tá tudo certo, porque senão vocês não têm vergonha de mim, vocês iam perguntar. Então vamos lá. Muita informação, né? Pode seguir? Vamos seguir? Pode, pode. Por mim, pode. Pode, então, ok, ótimo, obrigado. Então vamos lá. Vamos esquecer um pouquinho, então, o órgão genital, o gênero. Vamos focar na orientação sexual, tá? Então vamos ali formatar as informações para não ficar sobrecarregado e vamos pensar em orientação sexual. Orientação sexual tem a ver com a atração afetiva. Foca nisso. Não é tanto por quem eu tenho, por quem eu acho gostoso, por exemplo, ou gostosa, tá? Então, a orientação sexual se refere ao desejo sexual, à atração afetiva por quem o seu corpo, por quem você se apaixona. Então, não é que você é orientado. Muita gente acha que é isso. Orientação sexual é porque você está sendo orientado por alguém, por a constelação, sei lá, eu por quem. Não. Orientação sexual é por quem o seu corpo, por quem a sua mente se orienta, por quem você se apaixona, tá? É como se fosse uma bússola. Por que você se apaixona, ok? Então, você não é orientado por alguém ou por algo. E não fala em opção sexual. Porque eu, sendo bem sincero, jamais escolheria ser gay. Embora eu ame ser gay, não escolheria, por quê? Porque preconceito. Eu não posso sair de mão dada com... Né, quando eu namorava, agora eu tô solteiro, mas eu não podia sair de mão dada na rua, porque eu tinha medo de apanhar, de colocar a vida do meu namorado em risco. Então, eu jamais escolheria ser gay, por causa do preconceito da sociedade. Por isso que a gente tem que acabar cada vez mais com essa teoria das caixinhas, querer colocar o outro dentro de caixinha, porque isso aumenta muito o preconceito, tá? Então, não é uma escolha. Eu jamais escolheria ser gay. Um trans jamais escolheria ser trans, tá? Então, é algo intrínseco, tá dentro da gente. Vocês não escolheram ser heterossexuais, ou bissexuais, ou... A gente não escolhe, é algo que a gente nasce, tá bom? Então, nós temos as orientações sexuais binárias, quer dizer, que se apaixona por homem ou se apaixona por mulher, tá? Calma que a gente vai entender. Então, nós temos os heterossexuais, que são pessoas que se sentem atraídas por pessoas do outro gênero. Então, eu sou homem, se eu me atraísse, se eu me apaixonasse por uma mulher, eu seria heterossexual. Eu me atraio por pessoas do mesmo gênero que o meu. Então eu sou o quê? Homossexual, tá? Dentro do homossexual tem o gay, que é o homem que se atrai por homem, e tem a lésbica, que é a mulher que se atrai por mulher. Ok? E nós temos os bissexuais, que são pessoas que se sentem atraídas pelos dois gêneros, tá? Só que são gêneros binários. Então, eu, por exemplo, eu me apaixono por homens, tá? Independente se esses homens têm ou não pênis. Pode ter uma vagina, tá? Pode ter uma vulva ali. Então, o que acontece? Na literatura funciona assim, ó. Entenda, na literatura é assim. A orientação sexual binária, tá? Eu me apaixono, eu sou gay, um homem gay, eu me apaixono por homens. Na teoria é assim, independente do órgão sexual deles, tá? Na prática é outra coisa, tá? Então, para a gente não criar muita caixinha, que ainda não existe também, o que acontece? Eu sou um homem gay, só que gente, eu não saberia transar com alguém que tem vulva. Perdão, não conseguiria. Gosto de pênis, sabe? Sei manusear, sei, gosto. Então, eu sou um homem gay que me atraio por homens gays que têm pênis. Tem homens gays por aí que se atraem por homens gays, né? Que têm vulva. Tá tudo certo? Mas pra gente não criar muita caixinha, é isso, tá? Então, vocês que são héteros, por exemplo, imagina, você tá lá, você conhece, né, o seu namorado e etc. E daí o que acontece? Na hora
sexo, na hora do vamos ver, vocês veem que o namorado de vocês, na verdade, tem vulva. E aí? Sabe? Então, atualmente, na teoria, não tem caixinha para isso. Não existe. Mas na minha cabeça existiria. Não tem o nome, mas para mim é diferente. Para a ciência, não. Para a comunidade LGBT também não, tá? Mas para mim, existem esses dois tipos de pessoa. Que se atrai, existe um grupo de pessoa que se atrai por homens que têm pênis, tem um grupo de pessoa que se atrai por homens que, independente do órgão genital deles, tá? Então, dentro das orientações sexuais binárias, são essas: o heterossexual, o homossexual e o bissexual. Já as não binárias, nós temos os pansexuais. O que é o pansexual? O pansexual são pessoas que se sentem atraídas por pessoas não binárias. E binárias, por todo mundo. Gente, pansexual não é quem se sente atraído por árvore, por garrafa de água, por controle remoto, por mouse. Não, não. Não é que pan, o prefixo pan, ele significa tudo, que é tudo. Não, é tudo dentro da nossa sexualidade, tá? Então, pansexual se atrai, né, por pessoas binárias e não binárias. Já como que isso funciona na prática? Não sabemos, porque ainda não tem uma definição muito boa. Quando a pessoa fala assim, olha, eu fico com homem, eu fico com travesti, eu fico com trans, normalmente a gente chama essa pessoa de pansexual. Mas ainda não está bem definido isso, tá? Não se sintam frustrados. Eu me sinto um pouco. Mas não se sintam, vai dar tudo certo. Opa. Bem, dentro da orientação sexual, por quem você se sente atraído, como eu disse, pode não ser fixo, tá? Então, num extremo, digamos assim, da sociedade, a nossa cultura acredita que existem pessoas que são heterossexuais, tem pessoas que são homossexuais, tá? E nós temos também os bis. Só que tem muitos aspectos da sexualidade no meio disso tudo. Por isso que Kinsey lançou a escala, tá? A escala de Kinsey. Então, nós temos, tá? Vamos tentar se definir, não que seja muito legal isso, mas vamos tentar se entender, ó. Nós temos, então, pessoas que são heterossexuais, exclusivamente heterossexuais. Nunca me apaixonei pelo mesmo gênero ou senti atração pelo mesmo gênero na minha vida, tá? Daí, tem pessoas que são heterossexuais, mas de vez em quando, assim, se apaixonam por... assim, uma vez na vida se apaixonou, teve vontade, tá, de transar também com alguém do mesmo sexo. Tem pessoas que são heterossexuais, mas, né, tem sempre aquele amigo, aquela amiga do mesmo gênero que, né, dá uns pega de vez em quando. Tem as pessoas que são bissexuais, tá? Tem as pessoas que são homossexuais, mas de vez em quando, tá, são héteros. Tem as pessoas que são homo e raramente são héteros. E tem as pessoas que são exclusivamente homossexuais. Vou dar um exemplo. Eu sou exclusivamente homossexual até hoje. Amanhã pode aparecer a mulher mais linda que eu me apaixono, assim, eu falo assim, eu quero casar com essa mulher. Daí a gente vai ter que, né, colocar talvez o homossexual apenas eventualmente heterossexual. Tá? Então, vocês estão vendo como é tudo muito fluídico? Não dá muito para colocar na caixinha, porque a caixinha também não existe muito bem, tá? Então, a pessoa, ó, eu tenho um caso na minha família, eu tenho uma tia que ela casou com 6 homens. Acho que eram 6. Ai, perdi a conta. O que acontece? De repente, passou a mulher mais linda do mundo, ela casou com essa mulher. Ela deixou de ser hétero? Não. Ela virou homo? Também não, porque ela era hétero. Quem pode falar o que ela é? Só ela. E às vezes nem ela, tá? Então, o que acontece? Somente a pessoa vai saber falar o que ela é e muitas vezes ela não vai saber. Eu prefiro não me designar, tá? A minha família ficaria muito frustrada, né? Porque agora que eles aceitaram que eu sou gay, agora que tá tudo certo,
De repente eu apareço com uma mulher, eles iam ficar bugados, tá? Eles iam ficar em pane. Mas o que que acontece? Eu não me definiria. Eu não ia colocar, eu sou gay, 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 gay. Eu não bateria o martelo. Vai que amanhã passa a mulher na minha vida. Vai que a gente não sabe de amanhã, então por isso que existe a escala de Kinsey. Só que na escala de Kinsey vocês podem ver que não tem, aqui só tem alossexual. Não tem os assexuais. Não tem as pessoas que não sentem orientação sexual. Então o que que acontece? Klein criou, tá, uma escala com 7 variáveis, e nessas 7 variáveis ele vê atração sexual, comportamento sexual, fantasias sexuais, preferência emocional, preferência social, autoidentificação, estilo de vida, se tem um estilo de vida mais homo ou mais hétero. Vocês estão vendo como é muito preconceituoso essas escalas também? Então vamos lá. E também ele viu isso, tá, no tempo. Tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, tá? Claro que ele não vai tirar as cartas para ver como essa pessoa vai ser no futuro. Mas, só para verem que essa escala pega vários aspectos de tempo também. Então, o que que acontece? Ó, primeiro nós temos aqui, nessa primeira fileira, as pessoas assexuais aromânticas. Quer dizer, são pessoas que não sentem vontade sexual nenhuma e não se apaixonam também. Elas não se apaixonam. Elas têm a sexualidade voltada para outros aspectos de vida. Elas não se apaixonam e elas não têm vontade de transar. Daí, nós temos o B. O B são os assexuais românticos. Eles se apaixonam, mas eles não têm vontade de transar. Podem transar? Claro que pode. Ninguém está impedindo, ninguém está com uma bazuca na cabeça deles falando que eles não podem transar. Então, eles podem transar, ok? Só que daí começa os numerozinhos, tá? Onde aqui o 0, ó, é exclusivamente atraído para o outro sexo. Então seria heterossexual. E aqui, daí aqui, ó, entra a escala de Kinsey, tá? E o B6 é exclusivamente homo, tá? Então aqui vai entrar a escala de Kinsey, ok? Então, Klein, ele pegou a escala de Kinsey e colocou os assexuais. Maravilhoso. O B, então, são os assexuais românticos. O C, ele chama de uma sexualidade terciária. Sente vontade de transar, mas essa pessoa não tem vontade de transar, desculpa, só que só faria sexo, né? Essa pessoa faria sexo, mas para engravidar ou para outras razões, satisfazer o parceiro, por exemplo, tá? Então, essa pessoa nasce sem vontade sexual nenhuma, se apaixona também, porque a partir do B já se apaixona, tá? Então, o que que acontece? Essa pessoa se apaixona, não tem vontade de transar, mas transaria por outros motivos. Já o D é o demissexual. É a pessoa que só sente vontade de transar quando se apaixona, quando tem um vínculo afetivo muito grande pela pessoa antes, tá? Então, essa é a pessoa demissexual. O D aqui é o de demissexual, que seria uma sexualidade secundária, tá? O E aqui seria a sexualidade primária. É a que a gente mais conhece. É a pessoa que se apaixona, é a pessoa que tem vontade sexual, tá? E que também é companheira, se casa. É o que a gente mais encontra na sociedade, tá? Faz sexo, o sexo faz parte do relacionamento e etc. Já o F, digamos assim, que é uma pessoa que não se apaixona, basicamente, digamos assim, tá? Bem vulgarmente falando. Essa escala é pouquíssimo conhecida, tá? E precisa de mais estudos nela. E o que que acontece? Essa escala F aqui é uma pessoa hipersexual. É uma pessoa que sexo é tudo para ela dentro de um relacionamento. E o resto dentro de um relacionamento, tipo se apaixonar, casar, são meios para conseguir sexo, tá? Então, estão vendo os extremos? Aqui é só sexo sem amor. Aqui não tem vontade de transar e não se apaixona. Aqui a gente já vai ter se apaixona, mas não tem vontade de transar. Aqui vai ter tem vontade de transar,
e se apaixona. Vocês estão vendo como essa escala é complexa, como a natureza humana é complexa? E a gente encontra de tudo isso na vida. Como fica tudo isso na prática da fisioterapia pélvica? Vou explicar para vocês. Bem, primeiro de tudo a gente vai ter, tá? Eu peguei essas imagens do site Põe na Roda, tá? Primeiro de tudo, é um casal lésbico aqui, e daí acharam que não ia dar certo a inseminação, e as duas acabaram engravidando. Então, como que a fisioterapia pélvica vai entrar aqui? Vai entrar no pré-parto, né, na preparação do assoalho pélvico, da pelve para o parto, durante a gestação, pós-gestação, tá bom? Lembrando que sexo lésbico pode ou não envolver penetração. E lembrando também que as lésbicas podem ter dor pélvica, podem ter o que a gente chama, né, chamava antigamente de vaginismo, que hoje a gente chama como dor pélvica profunda, ou vulvodínia ou vestibulodínia, que hoje em dia a gente chama como dor pélvica superficial, tá? Então, lésbicas também podem ter tudo isso, mesmo não tendo penetração, caso elas não queiram ter, elas, tá, podem sentir dor. E a fisioterapia pélvica vai atuar em tudo, tudo, só que em uma pessoa que é lésbica, tá? Então, ó, as duas nasceram com vagina, se apaixonam por mulheres, então se sentem mulheres e se apaixonam por mulheres, então são lésbicas, tá? Menino trans chora de emoção. Então é um menino trans, ó. Normalmente a gente fala homem trans para, digamos assim, como essa pessoa está se apresentando para a gente. Então, ele fala que ele é homem, então ele é um menino trans. Só que ele tem vulva e ele tem seios. E ele chora ao ganhar o seu primeiro binder, tá? Que é a faixa que prende o seio, que parece que não tem seio, tá? Da namorada, tá? Então, o que acontece? Ele é um homem trans. Ele se sente homem, mas tem vagina. Ele é um homem trans heterossexual, porque se apaixona por uma mulher, ok? Já o que ela é? Ela é uma mulher que se apaixona por homens. Se ela é uma mulher que se apaixona por homens, ela é uma mulher heterossexual, tá? Ele é um homem trans heterossexual, ela é uma mulher cis heterossexual. Tudo certo? Qualquer coisa, vocês me falem e a gente volta. Bem, outras notícias também do Põe na Roda. Casal gay de passivos viraliza na internet e explica como é que funciona a relação sexual. O que isso quer dizer? Dentro da comunidade gay, a gente tem, tá, denominações. O ativo é o gay que recebe a penetração. Desculpa, o ativo, olha eu já errando. E isso eu entendo bastante até. O ativo é quem faz a penetração. Então, é quem está penetrando, tá? O passivo, quem está sendo penetrado, quem recebe a penetração, tá? O versátil pode ser tanto ativo quanto passivo, tá? Às vezes ele tem vontade de uma, às vezes ele tem vontade de outra. Na mesma relação, ele pode ter as duas vontades, ele pode penetrar e ele pode ser penetrado, tá? Algumas pessoas usam a denominação flex também, só que eu não gosto porque flex tá mais pro automobilismo, então é mais o carro movido a álcool e a gasolina, então no meio gay eu não usaria flex, tá? Flex é outra coisa. Então a gente usa mais os nomes ativos, passivos e versáteis. E também nós temos, tá, casais que, né, gays que se identificam como passivos, gostam de penetração, mas odeiam sexo anal. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela pode ser guini, tá? Ou adepto ao guinage. O que é o guinage? É sexo sem penetração. Guinage é sexo sem penetração. Todos nós podemos fazer sexo sem penetração. Todos nós podemos fazer guinage, tá? Sabe aquele dia que você precisava dar uma rapidinha, tá? Você estava meio que atrasado para o trabalho, mas você queria transar, vocês foram tomar banho, rolou um sexo oral, rolou uma masturbação e não teve penetração vaginal ou anal? Parabéns, você teve um sexo guine e você não sabia. Então, o que acontece? O guinage é o sexo sem penetração.
O Gwynny é a pessoa que não gosta de jeito nenhum penetração. Seja heterossexual, seja homossexual, seja bissexual, seja assexual, etc. Tá? Afinal, existem assexuais que são heterossexuais, existem assexuais que são homossexuais. Bugou aí a cabeça? Então vamos lá. Eu sou gay, mas se eu não tivesse muita vontade de transar, eu seria um gay assexual. Ou, de vez em quando, dá vontade de transar, tá? Então, só que eu não gosto de penetração. Daí, como é que funciona? Eu sou um gay, um homem, cisgênero, porque eu tô tranquilo com o meu pênis, gosto do meu pênis. Eu sou um homem, gay, cisgênero, assexual, porque eu não sinto muita vontade de transar. Gwynny, porque eu não gosto de penetração. Vocês estão vendo como é ruim pôr ele em caixinha? Que agora a gente já se perdeu tudo, né? Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E outra coisa, como isso vai entrar na nossa prática da fisioterapia pélvica? Será que ele não sente muita dor na hora da relação sexual e precisa de uma liberação miofascial, precisa de uma dessensibilização dessa região para poder fazer o intercurso, o sexo anal? Coisas para se pensar. O Tami, voltamos ao Tami, tá? Ele é um homem transexual. Até onde eu sei, não fez a cirurgia de redesignação sexual, ele não trocou a vulva pelo pênis, e muitos homens trans e mulheres trans não fazem a cirurgia, por quê? Porque perde toda a sensibilidade, quase toda a sensibilidade depois, tá? Em muitas pessoas. Outras pode ficar alterada, outras pode ficar muito forte, então depende de cada caso, tá? E daí o que acontece? Essa senhora esposa dele engravidou. Dele, não, porque ele não tem espermatozoide. Foi uma inseminação artificial, tá? Então, o que acontece? Pessoas trans, ela é cisgênero, tá? Ela não é trans. Ela é uma mulher que tem uma vulva, tá? E ele é um homem trans que é heterossexual. E ela é uma mulher cisgênero que é heterossexual também. Ela se apaixona por homem, ele se apaixona por mulher heterossexual, tá? E o que a gente encontra hoje em dia? A gente encontra hoje em dia homens transexuais, transgêneros, tá? Transsexuais, sim, porque ele começou a mudar o corpo dele, tá? E daí o que acontece? Ele tinha muita vontade de ter um filho, foi lá, fez uma inseminação artificial, ou transou com alguém que tem pênis, engravidou. Então, é um homem que engravidou. Então, a gente vai começar a ver muito disso na nossa prática clínica, tá? Preparação do assoalho pélvico para a gestação. Pré-parto, pós-parto, a hora do parto, fisioterapia pélvica atuando em tudo na comunidade LGBT. Então, olha aqui, um casal homossexual, tá? Onde ele é trans, esse outro parceiro aqui nós não sabemos, tá? E também não interessa. Ele é trans, engravidou e estava tendo aqui um parto humanizado dentro da banheira. Coisa mais linda do mundo, tá? Então, é por isso que a gente luta. É por isso que a gente precisa entender as caixinhas para lutar pelos direitos iguais. Imagina se aparece alguém no hospital que você trabalha que quer ter um parto humanizado, chega lá, fala que é um homem e fala assim, eu estou grávido. Você vai bugar, né? Você vai ficar, como assim? Então, ele tem útero, ele tem vagina, ele engravidou do parceiro dele que tem pênis, ele quer ter um parto, ele quer você como fisioterapeuta para preparar o assoalho pélvico dele para essa gestação. E aí a gente tem que estar preparado para isso, tá bom? Tratá-lo como um homem grávido, ok? E aqui mais um caso também de homem trans grávido amamentando. Ele resolveu não tirar os seios, tá? Não fazer a mastectomia e tá aí amamentando o filhote. Ou a filhote, não sabemos. E também pouco importa. Tá bom? E é isso, meu povo. Obrigado por tudo. Alguma dúvida? Jean, Maria Fernanda, eu estou encantada com a sua aula, de verdade. Até falei para a Dulce aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa ela resolve, vamos supor, ela é homem e resolve que a opção sexual dela é ser mulher.
né? Que é Ela orientação vai... sexual. Isso. A ela vai começar... identidade dela é mulher. Isso. Ela vai começar a tomar hormônio, né? Então, ela Sim. vai para poder mudar o corpo, se ela tiver a opção de mudar. No caso do homem que engravida, esse hormônio não vai fazer alguma alteração, porque aí ele quer engravidar, mas ele vai tomar hormônio para ser homem, né? Não vai Então, ter alguma interação, alguma coisa? Pode ter, mas ó, ai, cadê? Nessa última foto aqui, eu também não sei, é super recente esse tema, tá? Então, o que acontece? Ó, ele parou com os hormônios para conseguir engravidar. Sim. Então, ele parou com o hormônio e daí engravidou. A gente não sabe quanto tempo de hormônio, se muito tempo de hormônio vai fazer essa pessoa virar estéril, a gente não sabe. Sim. É, porque até nessa foto, esteticamente, é um homem, né? Sim. Até tem estrutura de homem, pelos, É enfim. esteticamente homem, se sente homem, é um homem. Sim. Entendi. Então, Parabéns a gente não sabe pela como é que tá sendo. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Obrigado. Jean, parabéns. Estava conversando com a Feira aqui. Você não quer dar aula para outra turma também, não? Aceito. Eu falei para ele, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Eu falei para Fernanda, nossa, demais. Eu perdi o comecinho, porque eu falei que eu estava naquela reunião, mas assim, o pouco que eu assisti, eu estou encantada também e quero assistir tudo. Quero assistir tudo. Aí se você der para outra turma, eu assisto tudo. Que bom, perfeito, perfeito, é só marcar. Combinado. Aí você vê, a Raquel tá falando aqui que adorou também, que amou. Você vê um dia que você acha melhor, aí você passa para mim e eu jogo para elas no grupo. É melhor, escolhe você uma data e passa para mim. Perfeito, então. Combinado? Combinado.